Bom dia, pessoal. Hoje é quarta-feira, dia 28 de abril de 2021, e como toda quarta-feira nós temos atividade de ciências. Então, lá no caderno de ciências, vocês vão copiar o cabeçalho, como todas as vezes, e nós vamos começar o assunto de hoje. Até a aula anterior, nós estávamos falando sobre sistema solar. Hoje nós vamos voltar a atenção para o nosso planeta e nós vamos falar sobre o sistema terrestre. Então, aqui nessa primeira figura, nós temos as principais esferas que compõem o nosso planeta: atmosfera, litosfera, hidrosfera e biosfera. Essas que vocês estão vendo na figura são as principais, mas a gente vai estudar mais algumas na aula de hoje, além dessas que estão na figura. Esse conteúdo, ele não está no livro didático. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês recorram a essa aula ou aos seus professores, tá bom? Não adianta procurar no livro, porque lá não tem esse assunto. Então, a primeira camada que a gente vai falar é a atmosfera. A atmosfera, vocês já conhecem de anos anteriores, é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Ela é importantíssima, porque é ela que nos protege dos raios solares e também é nela que está o oxigênio, que é o gás que a gente precisa para sobreviver. Depois, nós temos a litosfera. A litosfera é chamada de crosta terrestre, é a camada sólida da Terra, a mais superficial, que é onde a gente vive, onde as pessoas plantam, onde a gente constrói a casa. Depois vem a hidrosfera. A hidrosfera, como o próprio nome diz, hidro significa água. Tudo que vocês virem com a palavrinha, com esse pedacinho de palavra hidro, é porque vem de água. Então, hidrosfera é a camada da Terra composta pela água. Então, nós temos os rios, os lagos, os oceanos, os mares, e além de tudo isso, a gente tem a água presente na umidade. Isso também faz parte da hidrosfera. Tudo isso junto compõe a hidrosfera, que é a camada de água do nosso planeta. Depois, aqui embaixo, nós temos a criosfera. A criosfera é a camada composta pelas partes congeladas do nosso planeta. E o conjunto de tudo isso, colocando seres humanos, animais e vegetais, é a biosfera. A biosfera é o conjunto de todas essas que a gente estudou, colocando, inserindo a vida. Então, a biosfera é a camada da vida. É composta por todas as anteriores, mais os organismos que têm vida. Nós, os seres humanos, os animais e os vegetais. Voltando a atenção para o nosso planeta, para o interior do nosso planeta, nós temos a geosfera. Geosfera é a camada mais interna da Terra, então ela é composta por 3 partes, que são as que estão nessa figura aqui. A mais superficial é a crosta, que é onde a gente vive. Depois, a camada do meio, que a gente chama de intermediária, é conhecida como manto. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar de magma, outros chamam de lava. Então, o manto é composto de rochas e minerais, só que eles não estão no estado sólido, como na crosta. Eles estão no estado pastoso, no estado líquido, que é o que a gente conhece como lava. E no interior da Terra, com temperaturas altíssimas, nós temos o núcleo. E acredita-se que ele seja formado por ferro e níquel. Por que acredita-se? Porque é muito difícil chegar até o núcleo da Terra para realizar estudos sobre ele. Então, não é 100% garantido que o núcleo seja formado por ferro e níquel. Eles desconfiam com alguns estudos que eles conseguiram fazer. Por causa das altíssimas temperaturas, é muito difícil estudar esse lugar do nosso planeta. Para complementar, a gente deixou um vídeo aqui do YouTube para vocês acessarem. É um vídeo curtinho, mas é muito importante vocês assistirem, porque a gente já conversou sobre isso. O cérebro grava mais as informações quando a gente vê figuras, quando a gente ouve as informações, do que somente através da leitura.
Então, é muito importante que vocês assistam aos vídeos que a gente coloca nas aulas, tá bom? Depois, nós temos os exercícios. Vocês vão tirar foto dessa parte aqui, não precisa tirar foto das outras páginas, só dessa aqui dos exercícios e mandar para os professores. E lá embaixo, nós temos um link para vocês jogarem. É um joguinho sobre esse assunto. Então, outro jeito que a gente aprende muito bem também é aprender brincando. Então, vocês podem clicar nesse link aqui, ó, aqui de baixo. Quando vocês clicarem nele, vai aparecer essa telinha aqui, ó, que é a telinha do jogo do planeta Terra. Então, você clica em começar e ele vai ter algumas caixinhas com as respostas, ó, qual é o nome da primeira camada que envolve o planeta Terra? Aí você, depois de estudar, você sabe que é a crosta. Olha lá, aí ele põe correto. E aí você vai seguindo as outras perguntas. Se você não gostar desse formato, você pode trocar o formato aqui, ó. Aqui tem questionário, abra a caixa, roda aleatória, que é a roleta. Ó, ele transforma o jogo em uma roleta. As perguntas são as mesmas, ele só vai mudando a estrutura do jogo. E o que eu mais gosto, o mais legal, é esse aqui, ó, Perseguição do Labirinto. Que você tem que jogar com o robozinho, fugir dos monstrinhos e chegar na resposta correta. Olha lá, o núcleo é, e aí você vai lá, ó, a camada mais interna do nosso planeta. E aí você vai andando com o seu celular, ou também com as teclas do computador, dá para jogar com o computador, até chegar na resposta correta, certo? Então é isso. Não deixem de jogar, é um jogo que resume bem o conteúdo. Qualquer dúvida, nós estamos à disposição. Uma ótima aula!